noite, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ler a Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Cumprimentamos também os nossos irmãos que estão através da internet, participando deste culto. Que cada um possa ser ricamente abençoado por Deus. Nós temos aqui: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus inimigos. Aqui o versículo, capítulo 19. Os capítulos anteriores, nós temos vários títulos aqui, E aqui nós vamos ver essa fase presente da vida de Jó. Jó foi um servo do Senhor, servo de Deus. Nós vamos ler 1 e o 2, os irmãos se assentem e nós vamos continuar a leitura. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e quebrantareis com palavras? Até quando, vamos o 2 juntos, até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo maravilhoso de estarmos em tua casa, Senhor. Viemos aqui para tentar melhorar, esforçamos para alcançar mais e mais de ti, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, com esse propósito também de te adorar. Ensina-nos, ó Pai, a maneira correta de estar cultuando ao Senhor de uma maneira sábia. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, nossa preocupação desde quando chegamos aqui. A gente tem observado todos os irmãos esforçando para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com revelação, com temor. E nós cremos, ó Pai, que os nossos louvores, as nossas orações têm invadido aos céus. E nós estamos tão felizes em saber que o Senhor está nos ouvindo. Que o Senhor possa ter liberdade, enquanto nós temos alguns minutos para reviver aquilo que nós já temos ouvido e aprendido, e que o teu poder possa vivificar cada versículo em nossa vida, em nossa fase presente da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos dar sequência aí, o versículo 3. Vamos ver aqui esse diálogo, de Jó com os seus empregados, seus funcionários, seus amigos, podemos assim dizer, as pessoas que estavam ligado a Jó, Versículo 3. Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me ergues pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas.
da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore e fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda e pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Eu vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Eu chamei ao meu criado e ele me não respondeu. Eu cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu falando contra mim, falando contra mim. 19. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornava contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, compadecei-vos, vós de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus? E da minha carne vós não fartais? Quem me dera eu, agora, que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas da rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devieis dizer, porque o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Eu temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Versículo 25, essa convicção, né? Mesmo dentro dessa queixa, ele teve a convicção que o seu Redentor, ele vive, né? Podendo dizer e expressar, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu estou aqui com a mensagem Jó, servo de Deus, mensagem o profeta de Deus pregou, e ele usou esta escritura, né, de Jó, capítulo 19, essa leitura a qual nós acabamos de ler. O profeta, ele diz assim: Jó, o livro mais antigo da Bíblia, supõe que foi escrito antes de Moisés escrever Gênesis, mas
o livro mais antigo da Bíblia falava de redenção. Agora você vai ver quando que começou aí o processo de redenção, né? Mas o livro mais antigo da Bíblia falava de redenção. E ainda assim, a redenção era muito anterior a isso. Versículo 25, né? Jó expressando aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive. A redenção é uma das coisas mais antigas da Bíblia. Você sabia que a redenção era mesmo antes que o plano de redenção foi traçado, antes mesmo que o mundo fosse formado? Você viu aí no início o irmão Brana falando, né, sobre a predestinação e a eleição. Eu não creio que as coisas acontecem por coincidência, né? Eu creio que tudo é o programa de Deus, né? Hoje, nosso pastor gravou 2 vídeos, 2 tópicos sobre o assunto da predestinação, da eleição e predestinação, e a gente editando o vídeo, e quando eu chego aqui, esta mensagem que o irmão Sócrates colocou aí, falando o mesmo assunto, né? E agora o irmão Brana falando sobre, mais uma vez, sobre esse plano da redenção, que está ligado com a predestinação e a eleição. A redenção é uma das coisas mais antigas da Bíblia. Você sabia que redenção era mesmo antes que o plano de redenção foi traçado, antes mesmo que o mundo fosse formado? Pense nisto: Deus prevendo e fazendo um caminho de redenção antes mesmo de ter feito o mundo. Agora, isso aqui é só para quem crê, né? Crê na Bíblia, crê nas Escrituras e crê na predestinação e na eleição, né? Desde antes da fundação do mundo, né? Nós já estávamos ligados em Jesus, né? Deus nos chamou, Deus nos viu. Ele pensou em cada um de nós desde antes de ter feito o mundo. Pois a Bíblia diz claramente que Cristo foi predestinado. Todos nós estávamos na mente de Cristo. Amém, igreja? O próprio Cordeiro, o próprio Cristo estava na mente do Criador, né? Cristo foi predestinado e preordenado, e foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Isto é certo. Muito antes que o mundo fosse criado, Deus tinha um plano de redenção. Que coisa maravilhosa, né? Isso faz nós sermos mais agradecidos, né? E a gente vê que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, porque a gente não vê contradição alguma, né, das Escrituras. Passo a passo, de livro a livro, né? Desde o Velho Testamento, você vai vendo a ligação, né? Então, logo Satanás, vocês conhecem o velho argumento que diz: porque Deus não poderia ter evitado tudo isso, se Deus é conhecedor de todas as coisas. Se Deus, antes de haver criado o mundo, antes mesmo de falar a palavra e as coisas ser criadas, depois de criar ali Adão e Eva, por que ele não pôde evitar tudo isso? Evitar o pecado, a consequência do pecado. Por que Deus, então, não poderia ter evitado tudo isso? E não ter tido nada disso?
Mas Deus colocou Satanás quase em pé de igualdade com ele. Satanás pregou as coisas de Deus e as perverteu em pensamentos maus. Nesta hora, você deve ouvir a palavra e pensando, né? Como que estão os meus pensamentos, né? Quanto à palavra de Deus, como está a minha maneira de pensar quanto ao programa de Deus, ao desvelar, né? Simplesmente por esta perversão que Satanás começou em seus pensamentos maus, né? Então, nenhum de nós estamos livres de pensamentos maus, de maquinar o mal. O que nós precisamos é sempre estar pedindo a Deus que não deixe esses pensamentos maus gerar obras, descer para os nossos corações, a fim de perverter, né? Ser um pervertedor dos pensamentos de Deus. E Deus, assim que a primeira coisa foi feita, de seu grande tesouro de amor, deixa eu voltar um pouquinho aqui, para nós entendermos, né? Satanás pegou as coisas de Deus e a perverteu em pensamentos maus. E através disso começou a perverter as coisas em mal em vez de bem. E Deus, assim que a primeira coisa foi feita, de seu grande tesouro de amor, ele tinha um plano de redenção. E naquele mesmo instante, não teve que se assentar e pensar sobre tudo como seria. Ele era Deus infinito. Amém. Nada pega Deus de surpresa, né? Nada pegou Deus de surpresa. Ele sabia como seria. Ele tinha em seu grande coração, coração de Deus, seu grande coração, como ele faria tudo isso acontecer. E então, de antemão, ele conhecia a igreja, de antemão ele conhecia a Cristo, de antemão ele conhecia o plano e colocou tudo em ordem e o mundo girando. Nesta hora você pode pensar então e analisar a nossa vida, a sua vida, a fase presente. Vendo isso aqui, você pode dizer: tudo está indo muito bem. Você pode dizer: tudo vai bem. Tudo é plano de Deus. Tudo que está acontecendo está no seu lugar. O tic-tac do relógio de Deus está girando da maneira correta. Ele conhecia o plano e colocou tudo em ordem e o mundo girando. E o tempo foi passando. E você estando morto para si mesmo, morto em Cristo, e vivo, depois que você está morto para si mesmo e vivo em Cristo, Deus está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam a Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Que bendita segurança que todos nós temos, né? Depois de nós termos esta experiência e revelação que foi Cristo que nos amou primeiro, que foi Ele quem nos chamou pelo seu decreto, né? Ele nos viu. E quando nós tomamos lugar no corpo do Senhor Jesus Cristo, você simplesmente está identificando que você é um filho de Deus. Amém? Então você não une, você nasce. Amém? Nós estamos ligados em Jesus. E as coisas vão acontecendo para você simplesmente entender
que você ama a Deus porque Ele primeiro te amou, né? E as coisas estão girando, tudo está girando. Agora, estávamos mortos. Essa palavra morrer, morto, significa também estar separados. Estávamos separados, longe de Deus. Mas esta voz, este plano da redenção te alcançou. Esse favor imerecido, a graça. E hoje nós somos pecadores, mas salvos por sua infinita graça. E ouvindo a palavra, esta palavra está nos lapidando, está nos moldando a sua imagem, né? A palavra está nos limpando. Agora, há um processo, nós ouvimos aí, aprendemos com o nosso pastor essa semana que há um processo, há etapas em nossas vidas, né? Há um plano, há um processo para alcançarmos o selo de Deus. Nós precisamos de prosseguir buscando, né? Sempre estar melhorando. A justificação, primeiro passo, ouvimos aí essa semana. A segunda etapa, a santificação, estarmos separados. E o selo, o acabamento, é a obediência total à palavra de Deus, total, que dá direito de você ter o Espírito Santo, né? Que é o sinal que você realmente está selado, né? Não tem demônio que pode tirar de nós esse selo, esta marca de Deus, né? Então, dentro desse processo é que nós vamos revelar se nós somos filhos ou se nós somos bastardos, se nós somos filhos de Deus ou se somos filhos do maligno. E até o último dia, Deus está nos levando a esse aperfeiçoamento de uma igreja genuína. Amém, igreja? Deus está operando todas as coisas para o bem. Deus está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E como você pode perecer? Você simplesmente não pode perecer. Oh Deus, isso faz a gente ficar emocionado, né? Isso faz a gente regozijar do espírito, na alma, em saber que não tem demônio que pode tirar esta eleição. Amém, igreja? Ele nos viu desde antes da fundação do mundo. Não podemos perecer. Não há como perecer. A igreja poderia realmente descobrir isso se vocês pudessem posicionalmente encontrar seu lugar em Cristo. Você encontrar, identificar que você está no corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então todas essas outras coisas simplesmente desapareceria como uma sombra. Todo aquele que vê a Deus, isto é verdade, deve ter as sombras. Agora, quais são as sombras? Ouvimos aí também durante a semana o pastor falando que muitas pessoas foram salvas, mostrando ali o paralelo do copo, né, que foi pego lá no fundo do galinheiro ali, todo sujo, né, mostrando essas três etapas e mostrando que muitos ainda foram salvos, mas ainda não chegou aonde se deve chegar, que é a conversão, ser convertidos, né? Convertidos. Mas aqui o irmão Branda fala assim, deve ter as sombras, e as sombras, e as tentações, e temores, e assim por diante, mas não fique todo dilacerado por causa disso. Amém, igreja? Não temas.
não temas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que coisa maravilhosa, né? O diabo não pode pôr medo em um eleito. O diabo não pode colocar pânico, medo em quem tem essa segurança, em quem está certíssimo de aonde ele está. O diabo não pode colocar medo, porque nós estamos véu adentro a sua palavra, longe de todo ataque. Você tem o escudo, amém? Você tem a palavra de Deus que te dá descanso. Você tem Jesus. Você alcançou realmente o que é Jesus para você. É descanso para as suas almas, para as nossas almas. Então as sombras, isso não pode fazer nós ficarmos com medo. O irmão Marcos falou aqui, como que a gente, como o senhor expressou, como que se cria, se vem uma tempestade, você tem que criar uma tempestade maior. Uma brada chega a dizer, se o inimigo faz um boom, você tem que fazer um boom maior. Você tem que usar a palavra. Se o inimigo vem colocar coisas diante de nós para fazer nós ficarmos com medo, até com lógicas, com razão, é hora de nós lembrarmos que nós temos palavra, né? Temos que falar a palavra. Fale a palavra. Resista, pois, o diabo e ele fugirá de vós. Isso é fazer um boom mais alto, né? É usar o que está escrito, né? Então sabemos que a glória de Deus será revelada nos últimos dias, quando Jesus vier, quando seremos semelhantes a Ele. Ele está operando tudo para o bem. Oh Deus, obrigado, Senhor. Então, mais uma vez vamos dizer, tudo está em seu lugar. Tudo está no seu lugar. Mesmo você não entendendo, mesmo você não compreendendo a fase presente da sua vida, mas use esta frase, tudo está no seu lugar. Deus está nos colocando dentro de nós esse sentimento de clamarmos por sua volta. Esses apertos que você está passando, os apertos que estamos passando, são necessários para nós alcançarmos esta fé suprema, o qual nós já ouvimos tanto, o qual nós fomos treinados, o Espírito Santo está nos treinando para nós realmente nos identificar se nós estamos na posição, se é o nosso posicionamento realmente é estar no posicionamento de um cristão no corpo do Senhor Jesus Cristo. Você sabia quem sabe se você esteve doente ou algo aconteceu com você, que Deus pode ter feito isso para trazê-lo um pouco mais perto dele? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você viu aqui Jó começando aqui a sua fala com aqueles que estavam ligados a ele estava queixando-se. Parece que ele estava reclamando, né? Mas no meio do diálogo ele começou a mostrar para eles que ele estava convicto que Deus estava com ele, né? A ponto de dizer, eu sei que meu Redentor vive. Era necessário tudo isso acontecer. Isso está fazendo mais o aproximar de Deus. Há tempestades que acontecem que nós criamos elas. Mas há tempestades que nos faz nós ficarmos mais firmados. Amém, igreja? É como uma árvore que veio sobre essa tempestade que veio sobre uma árvore, né?
se ela tiver raiz, ela não vai cair. E se nós estivermos realmente, irmãos, ligados aí nesta raiz que é Cristo, nós não vamos cair. Amém, igreja? Nós estamos firmados nesta rocha que é Cristo. Aí você pode dizer e identificar que muitos têm caído, muitos têm ficado para trás, mas tudo tem contribuído para o bem daqueles que amam a Deus. E você o ama, então mais forte você está ficando. Amém? Mas Deus pode contar, esse aí eu posso confiar nele. Amém, igreja? Isso é Deus querendo trazer você mais perto dele. Quantos momentos de desertos que passamos. É nos momentos mais difíceis da nossa vida é que as nossas orações são mais sinceras. É nos momentos mais angustiantes. O irmão Brana chega a dizer em uma outra mensagem que às vezes Deus permite nós ficar em um leito de hospital, dias e dias, ali naquela cama, deitado de rosto para cima, simplesmente para nós lembrarmos que nós precisamos de olhar para cima, que existe um Criador, que o socorro vem de cima, simplesmente para isso, para nós termos momentos a sós com Deus, fazer alguns inventários em nossas vidas e saber aonde que nós deixamos Jesus, onde foi que erramos. Jó teve essa experiência, ele expressando aqui, será que é por causa do meu pecado, do meu opróbrio? Mas quando ele estava certo de Deus, irmão, aí ele pôde dizer diferente, eu sei que o meu Redentor vive. Amém, igreja? Você sabe, uma vez foi dito, não sei se isto é autêntico ou não. Um missionário me contou na Palestina, de todos os modos, ele disse que viu um pastor vindo com as ovelhas e contou de uma ovelha que ele teve que carregá-la e tinha uma tala em sua perna. E ele indagou, a ovelha caiu, Senhor, e se machucou a perna? Ele respondeu que não. Perguntou então, o que aconteceu com a perna dela? O pastor respondeu, eu a quebrei. Interrogou, você a quebrou? O pastor declarou, ele declarou, você deve ser um pastor muito cruel para fazer isso. Que tipo de pastor que quebra a perna da ovelha para fazer isso? Que pastor cruel para fazer isso? Comigo mantinha-se desviando, e eu sabia que ela iria ser morta, então eu tive que quebrar a sua perna de modo a trazê-la para perto de mim e lhe dar um pouco de tratamento especial e alimentá-la em minha mão, e isto faria com que ela me amasse mais. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, não cair desta condição, né? Deus nos ama tanto, irmão, Deus nos ama tanto, e como ovelha, como os filhos de Deus, Deus não perde nenhum dos seus. Deus não chama um homem, Deus não chama uma mulher, enquanto ele não terminar com ele, né? Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Mas analisa só, será que vai ser preciso desse bom pastor ter que quebrar a perna, ter que quebrar a nossa perna, para nós reconhecer que precisa dos cuidados dele, lembrar do pastor? Que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes nós ouvimos tanto a mensagem, a palavra, e ouvimos assim, se não vem pelo amor, tem que vir pela dor.
E quando nós oramos, Senhor, faça a tua vontade na vida do meu filho, faça a tua vontade sobre a vida do meu esposo, da minha esposa, cumpre a tua vontade. Use de graça, use de misericórdia, mas não deixe o meu esposo, não deixe a minha esposa, meus filhos morrer na condição que está. Trate com eles. O Senhor é um bom pastor. De repente Deus começa a tratar. Deus trata com os filhos como filhos. E muitas vezes, por nós não discernir, caímos em uma consequência tão terrível por causa do pecado. E vem a punição de Deus. E Deus trata de uma maneira severa. Corrige, tem que tratar mesmo, né? E às vezes até por consequência do pecado, Deus trata conosco, atingindo os nossos filhos, que é a corda do nosso coração. Mas simplesmente por não reconhecer que nós deixamos, que nós entristecemos a Deus em algum lugar da nossa vida. Então não é tempestades que vêm sobre as nossas vidas, que é para nos levar para perto de Deus. A tempestade que nós criamos, que é a punição de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a não sermos criadores de tempestade contra a nossa casa. Criadores de tempestades, nuvens negras, nuvem de destruição contra a nossa casa, né? Mas que nós possamos fazer o inventário. E estando certo com Deus, você pode dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo está da forma que deve estar. Então, talvez Deus às vezes tenha que deixar uma coisinha acontecer com você, para que Ele possa trazê-lo um pouco mais perto dEle, te amar um pouco mais, e então lhe dar um pouco de tratamento especial, uma cura. Oh Deus! E você dirá: sim, Senhor, eu creio que Tu és. Vem. É isso. Vem como Deus faz isso. Não é Ele maravilhoso? Nós cremos dEle. Aleluia. Redenção. E Deus tem uma forma de redenção. Redimir significa ser trazido de volta. É como o velho ditado: você vai até o... Toda vez que eu vejo um penhorista com aquelas 3 bolas penduradas, sabe, em sua frente, isso me faz pensar. Agora, eu espero que não haja um penhorista aqui. Se houver, eu não quero dizer isso para você. Senhor, esta é a sua maneira de ganhar a sua vida. Eu suponho que seja legítimo. E você tem tanto direito de fazer isso quanto qualquer um. Mas um penhorista sempre me faz lembrar. Você sabe, o diabo nos colocou na casa de penhores, mas Cristo nos redimiu. Ele veio assim e nos redimiu da casa de penhores do diabo. Glória a Deus, aleluia. Ele nos colocou na casa de penhores, mas Cristo veio e pagou o preço. Glória a Deus. E estamos livres, sabe? O problema é que as pessoas não compreendem. Elas acham que você tem que fazer algo para ser livre.
Você já é livre. Quantos têm essa convicção na sua alma? Amém? Você não é escravo de Satanás. Fomos libertos. Glória a Deus. O Filho nos libertou. Ele nos redimiu. E estamos livres. Sabe, o problema é que as pessoas não compreendem. Elas acham que vocês têm que fazer algo para ser livre. Você já é livre. Oh, glória a Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer de coração. Amém, igreja? Que você está livre. Certa vez, havia um fazendeiro, corvos estavam em seu campo, e eles iam para o sul. Não vamos entrar aqui, vamos parar aqui, né? E coisa tremenda, né? Coisa tremenda é esse processo da redenção, da graça, desse favor imerecível. Aleluia. Em todas as circunstâncias da nossa vida, você ter essa certeza que Deus está cuidando de nós. Tudo está contribuindo para o bem. Você tem convicção na sua alma, está descansado e saber dizer assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. O meu Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Eu estou nos pensamentos eternos de Deus. Deus pensou coisas boas a seu respeito, irmão. Pensou coisas boas a nosso respeito. Que privilégio eu tenho como mortal. Que privilégio que você tem como mortal. De ter vindo a esta dimensão humana. Nesta última era. Não haverá outra era. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Se houvesse, a sua história estaria escrito dela. Mas não haverá outro profeta, mensageiro. Você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, está observando os sinais. Seus olhos estão abertos. Amém, igreja? Você colocou o colírio em seus olhos. Você está com as suas vistas boas, você está vendo essa revelação que te atingiu, então você pode observar que você veio na melhor era, que é a era dos vencedores. Amém, igreja? Então, diante da circunstância, dos apertos, dos prejuízos, que muitas vezes nós pensamos que estamos perdendo, mas tudo está contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Deus está te preparando. Esse vale que você está passando, esse vale que nós estamos passando, esse momento de solidão, de abandono. Quantas vezes o nosso pastor nos ajudou, né? Dizendo para nós não estamos sozinhos. Aleluia. Mas ficamos só. Não, vocês não estão sozinhos. Ficamos sozinhos, todos nos abandonaram. E de repente Deus manifesta que realmente nós não estamos sozinhos. Aleluia. O nosso posicionamento vai nos colocar lá, muito em breve. E quando nós chegarmos de lá, chegarmos do outro lado, você vai ver uma multidão. Oh Deus. Todos eles torcendo por mim, torcendo por você. E você vai ver que valeu a pena você ficar sozinhos, muitas vezes em circunstância, mas o Espírito Santo nunca nos deixou só. Amém? Há uma vasta porção dos céus esperando por cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Isso faz nós sermos realmente pessoas felizes, alegres, vitoriosos. Amém, igreja? Em todos os momentos difíceis, circunstâncias, volto a dizer a frase do irmão Marcos, que ele disse: podemos estar cansados, ofegantes, mas nós não estamos desanimados. Estamos mais animados que quando nós começamos, porque pelos olhos da fé você já pode
pode ver Jesus vindo ao seu encontro. Aleluia! Estamos a 2 passos da eternidade. Aquele que começou com você, quando Ele te chamou, Ele está te levando a esse aperfeiçoamento. Aleluia! Você está melhorando, Deus está nos levando a esse aperfeiçoamento. E nós havemos de chegar, nós começamos. Jó, servo de Deus. Então você pode colocar então agora o seu nome. Irineu, servo de Deus, nesta cidade. Aleluia. Você pode colocar o seu nome também, né? Estando certo de Deus, certíssimo, não tem nada para acertar. Está passando por dor, enfermidade. Deus ama testar os seus filhos. Estando certo de Deus, você mesmo fazendo o inventário das suas vidas, você pode dizer: eu estou certo de Deus, então Deus está me provando. Eu só quero que Deus me dê fé. Eu só quero que Deus segure as minhas mãos. Senhor, não me deixa te decepcionar. Aleluia, o Senhor já me deixou exemplos. Houve vencedores. Ó Senhor, eu sei que eu vou conseguir, mas segura minhas mãos. Eu não vou desistir, eu não vou te abandonar. Eu não vou ficar ouvindo as vozes laterais. Mesmo se o diabo usar pessoas queridas para dizer: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Você tem coragem aí de dizer que é filho de Deus, que Deus é bom? Se Deus fosse bom assim, Ele acabava com tudo isso e já nos colocava da eternidade? Não, há um processo, aquele que perseverar firme, aleluia, ser fiel até a morte, e também na hora da morte, até a morte na hora da morte, aquele que perseverar firme. Você tem esse advogado, ele está pelejando por você, então lança sobre ele os teus cuidados desta hora, aleluia, lança sobre ele, descansa, saia daqui desta noite dizendo assim: eu estou no programa de Deus, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, eu sei que a alegria virá no amanhã cedo, aleluia. Estamos passando por apertos, dificuldades, mas eu sei que isso está me chegando mais perto de Deus, está me levando na plataforma de gratidão, aleluia, desta hora. Faça esta oração, irmão Marcos, e assim que o irmão Marcos terminar a oração, você aceite, ele vai mencionar aqui os nossos irmãos que participaram através da internet. Faça a sua oração de gratidão, junto aqui com o irmão Marcos, aleluia, Jesus. Amado Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por essas palavras de incentivo, de consolo, mostrando que há um Deus ao nosso favor, um Deus que deu aquela paz de espírito para Sadraque, Mesaque e Abednego, não temendo a morte. Certamente que seus corações estavam tranquilos, batendo no tempo certo. O mesmo Deus de Daniel ali, descansados, batendo no tempo certo, pois ele estava firme, ele sabia em que ele tinha crido. E nós estamos aqui gratos ao Senhor, por ser, ó Deus, o nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso estandarte, aquele que vela por nós, aquele que intercede por nós, aquele que nos toma pela mão e nos diz: não temas. Deus nos dá essa paz de espírito cada dia mais, em saber em quem nós temos crido. Aquela mesma voz que falou para Elias: eu tenho 7.000 reservados que não se dobraram diante das perseguições. Oh Deus, nós esperamos no Senhor, confiamos e esperamos no Senhor. Deus, despeça-nos em paz, com essa certeza de que o Senhor acampa, o Senhor tem um anjo acampando ao nosso redor.
ao redor daqueles que os temem. Em nome de Jesus te damos graça, Pai. Leva-nos em paz, livres e guardados de todo mal. E o Senhor, por sua infinita bondade, nos guarde, nos proteja, nos sustenta. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que cada dia algo possa surgir na nossa vida, mostrando a grandeza do Senhor em nós. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Nos dá uma boa noite na tua presença. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito preciso cada culto, cada momento. Nós temos que realmente botar o nosso coração nisso. Cada culto tem uma particularidade. Somente crer. Deus abençoe, pastor Irineu, que Deus continue usando cada um de nós, cada um de vocês, ferramentas de Deus